Mais uma vez um bom dia a todos, um bom sábado. Dirijo-me a vocês outra vez esta manhã a palavra. Esta semana de oração tem como título Aguardando a Segunda Vinda. Esta é a nossa esperança, não é? Faz parte da essência da nossa igreja, não é? Que nós somos adventistas, somos aqueles que guardam o segundo advento de Jesus. Mas, como o título diz, aguardando, implica que hoje estamos nesta etapa. A etapa de estarmos aguardando. Ao longo da semana vamos ver como é que nós podemos, o que devemos fazer enquanto aguardamos. Não é? Quando nós temos que esperar por um comboio, nós temos que ficar sentados, não podemos fazer nada de especial. Mas enquanto aguardamos a vinda de Jesus, nós temos que estar ativos e ao longo desta semana nós iremos falar sobre isso. Hoje nós olhando para o nosso mundo, para o nosso planeta e a situação nas diversas áreas, nós vamos vendo que o mundo está a mudar rapidamente. Nós vemos as catástrofes naturais de origem humana, que a gente não pode esquecer da origem humana, estão-se a tornar mais intensas e frequentes. Não é? A Bíblia fala, Jesus fala, quando vês estas coisas, que é o princípio das dores. Mas nós sabemos que quando, antes de ir para as mães, é que sabem mais que os homens, quando antes de dar à luz o filho, as contrações vão sendo o quê? Mais intensas e mais frequentes antes de nascer a criança. É a mesma coisa com a vida de Jesus. Nós já estamos para além do princípio das dores. Porque as coisas estão-se a tornar cada vez mais frequentes e mais intensas. As situações políticas em diversos países quase impossíveis de resolver. Quem diria que o conflito com a Rússia e a Ucrânia já faz 4 anos, ou já vai fazer 5, como o tempo passa, e até hoje muitos tratados e não há nada. Tantos conflitos que têm existido ao longo do mundo. A economia global caminha para a beira de um precipício. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e não há nada que possa alterar esse caminho. Nós também vemos os movimentos ecuménicos que estão a criar situações comprometedoras. É verdade que nós, como igreja, devemos estar unidos no sentido de, como aqui falamos, de amarmos uns aos outros, de sermos presos e cordiais com outros cristãos. A Igreja Adventista tem sido pioneira na defesa da liberdade religiosa, tem sido uma das igrejas que está envolvida nesse contributo para a defesa da fé das outras denominações, porque isso Deus nos chama para contribuirmos para a liberdade da pessoa poder exercer a sua fé neste mundo. Mas, apesar disso, nós como igreja não nos devemos alinhar com o ecumenismo ou com outros grupos que se esforçam para neutralizar a nossa mensagem bíblica. Devemos sim contribuir para a liberdade religiosa, mas não nos juntarmos com grupos que têm como objetivo neutralizar a mensagem bíblica ou a nossa crença fundamental como igreja dentro do sétimo dia. Ao vermos estes acontecimentos marcantes a terem rapidamente lugar na nossa história e à nossa volta, que apontam para este acontecimento incrível e que vai mudar realmente todo o universo, que é a vinda de Jesus Cristo. Este é o culminar das esperanças dos séculos. Desde o início, que todas as pessoas, desde que o pecado entrou, que todas as personagens bíblicas acreditavam e desejavam pela segunda vinda de Jesus Cristo. Esta é a esperança que está ao longo dos séculos. Tem percorrido vários personagens da Bíblia na certeza de um dia poder entrar na Canaã celestial. Convido os irmãos a abrirem Isaías capítulo 25, verso 9. Quem encontrar possa ler. Eu já falei bastante. Isaías capítulo 25, verso 9. É um texto que eu gosto bastante. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Fantástico este texto, não é? Naquele dia, naquele momento que guardamos a vinda de Jesus, vamos ver Jesus a voltar nas nuvens do céu, vamos dizer: este é o nosso Deus a quem guardávamos.
Existe outro texto que eu vou ler, no Salmos 50, verso 3, diz: o nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vem um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Não é? O nosso Deus vem e não ficará calado. Fantástico. O salmista a dizer: o nosso Deus vem. Tenha certeza. É aquela afirmação taxativa, que não há espaço para dúvidas. O nosso Deus vem. Não pode haver dúvidas em relação à nossa esperança. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele assegurou aos seus discípulos, em João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou-vos preparar lugar, e agora está-me a falhar a memória, vou-vos preparar lugar, e virei outra vez. Vocês sabem, não é? Eu vos levarei para onde eu estiver, sejais vós também. Apesar da minha memória falhar, este texto está na Bíblia em João 14, 1 a 3. Quem tiver dúvida, vai lá à Bíblia para confirmar. Mas o Senhor diz: eu virei outra vez. E é fantástico neste texto, a expressão que eu mais gosto é: diz, para onde eu estiver, sejais vós também. É que Deus quer estar connosco. Deus quer levar para o pé dele, para viver esta nova terra, este novo céu. Se nós damos o salto para Apocalipse 22, Apocalipse 22, Apocalipse 22, verso 7. Quem quiser pode ler. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho, não é? Eis que venho muito em breve. No versículo 12. Quem quer ler o versículo 12? Eis que cedo venho e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o que é que diz o versículo 20? Aqueles que testificaram estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Senhor Jesus, glória ao Senhor. 3 vezes, só neste capítulo, 3 vezes, o Senhor diz a mesma expressão. Qual é? Ora cedo venho. O livro de Apocalipse foi escrito perto do final do primeiro século. Do primeiro século depois de Cristo. Cerca do ano 95 depois de Cristo. E Jesus já dizia o quê? Cedo venho. Já passaram. Quão cedo é cedo? Nós temos que perceber uma coisa. Deus criou o tempo. E Deus está fora do tempo. Não é? Nós é que somos geridos pelo tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia é como se 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então a realidade do tempo é diferente da nossa. Mas quão cedo é cedo? Do nosso ponto de vista humano, especialmente no mundo atual, no mundo do Instagram, não é? Tudo o que não seja instantâneo é lento. Quem tem Instagram e vai vendo os Reels, tudo o que passa de 30 segundos já é muito tempo. Só se realmente for cativante. Porque passado um bocado a gente está sempre assim com o dedo. Qualquer dia fazemos uma extensão, fazemos aqui uma lesão neste dedo, está-nos sempre assim a passar. Para quem tem Instagram percebe. Mas tudo o que não é instantâneo é lento. Hoje vivemos nisso. Vivemos na fast food, vivemos numa época em que tudo tem que ser rápido. Como igreja, há mais de 160 anos, nós, os adventistas, pregamos a segunda vinda de Cristo. Para alguns pode parecer uma eternidade, e nós vemos que ao longo da história, alguns desanimados perderam o senso da urgência da segunda vinda de Cristo. Esse senso de urgência devia fazer parte da nossa vida. Devia fazer parte do nosso estilo de vida. Esse senso da urgência de que Jesus está quase a voltar. Convido os irmãos a abrirem em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, o verso 3 e 4. Quem quiser ler, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta
antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, os seus caminhos, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muito bem, este texto é atual. Nós hoje vemos escarnecedores que perguntam onde está a promessa da segunda vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio. Reparem, esta argumentação destes escarnecedores não tem sentido, porque as coisas não estão iguais. Porque desde que esqueceram-se que foi Deus que criou os céus e a terra, e desde que Deus criou os céus e a terra, entrou o pecado, houve um dilúvio, e tudo alterou-se. Não está igual. Não podemos dizer que as coisas estão iguais e permanecem iguais. E a Bíblia avisa que a terra será destruída ou será renovada pelo fogo. Mas continua. O verso 8 e o verso 9 diz-nos: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor, e reparem no versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como a julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então esta suposta demora é benéfica para quem? Será que a suposta demora de Deus é benéfica para alguém? Para nós. Para nós. Para todo o ser humano. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas, pastor, nem todos vão chegar ao arrependimento, é verdade. É verdade. Mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu, individualmente, Samuel Cabrito, o irmão Narciso tem que aproveitar também o tempo que dá. Cada um de vós. Devemos orar para que os outros possam chegar. Mas se os outros não chegarem, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que aproveitar este tempo de benevolência, de paciência que Deus tem para connosco. Mas Deus não retarda a sua promessa. Uma vez que esta terra, que nós hoje conhecemos, ela será destruída pelo fogo, será renovada pelo fogo, nós devemos refletir sobre o tipo de pessoas que devemos ser. Enquanto aguardamos, que tipo de pessoas é que eu devo ser? Convido o versículo do mesmo texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, 12 e depois o 14, diz o seguinte: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. E o versículo 14 diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, nós sabemos que esta terra já tem os dias contados. Qual deve ser a minha atitude? Enquanto espero, enquanto aguardo, que eu possa viver de maneira santa e piedosa, possa ser encontrado em paz com Deus, imaculados e inculpáveis. Inculpáveis significa que eu fui perdoado, não é? Então, este tempo de guarda, de espera, além de ser benéfica para mim, é uma oportunidade de eu estar em paz com o meu Deus. É uma oportunidade de eu arrumar a casa. Eu achei sempre interessante quando o profeta Isaías leva uma mensagem ao rei Ezequias e diz... Ezequias. E diz: arruma a tua casa porque vais morrer. E a minha pergunta pensava assim: mas porquê é que Deus vai dizer ao rei para arrumar a casa? Será que ele não tinha o palácio desarrumado, sujo? Ele provavelmente tinha milhares de empregadas para limpar o palácio. O que é que o Senhor queria dizer? Arruma a tua casa. Tua vida espiritual. Limpa. Prepara-te. É o que o Senhor hoje me diz. Este tempo de espera, o que o Senhor está-me a dizer é: Samuel, arruma a tua casa. Prepara-te. Prepara-te para... porque eu estou quase a vir. E se eu vier e tu não tiveres a casa arrumada, como é que tu podes vir habitar comigo? Que chamado temos nós? Permanecendo perto do Senhor e permitindo que Ele nos guie quando aguardamos ansiosamente a sua vinda. Convido os irmãos a abrirem Hebreus. Hebreus capítulo 10.
do verso 35 ao 39. Eu vou pedir a alguém que possa ler. Hebreus, capítulo 10, do verso 35 até ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Muito bem, fantástico este texto. Diz-nos: não deixemos que ninguém retire a vossa confiança na breve volta de Jesus. Nem as circunstâncias, nem os zombadores, nem os teus colegas de trabalho que gozam com a tua fé. Não permitamos que eles retirem a nossa confiança que Jesus vai voltar. E eu gostei do texto, não é? Só um pouquinho, aí diz um pouquinho, mesmo para português. Um pouquinho. Não é? Como a música dos Arnaldos diz, é só um pouco mais. Não é? Aquele que vem virá não demorará. E eu gostei disto. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas somos aqueles que creem e são salvos. Não retrocedemos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, qual era o objetivo deles? Voltar para trás. Sempre. Voltemos para trás. No Egito é que era. No Egito é que tínhamos carne, tínhamos tudo. É verdade que vávamos chicotadas. É verdade que não tínhamos descanso. É verdade, mas tínhamos carne. Eles olham para uma coisa e agarravam-se àquilo. Nós não somos aqueles que retrocedem. Não permiteis que este tempo de guarda, este tempo de espera, retire a vossa confiança na breve volta de Jesus. A tal deterioração das condições mundiais deve despertar para a necessidade urgente de estarmos preparados para proclamar as mensagens dos 3 anos. Alguns poderão dizer que estas mensagens são politicamente incorretas e que não é aconselhável pregá-las. Contudo, as mensagens dos 3 anos são as mensagens mais importantes que nos foram dadas para partilhar. Elas são a nossa teologia, a missão e a razão de ser da maravilhosa Igreja Remanescente de Deus. A pregação destas mensagens. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz o seguinte: de forma especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores da luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Foram incumbidos a uma obra da mais solene importância, a proclamação das primeira, segunda e terceira mensagens angélica. Não há nenhuma obra de tão grande importância. Não devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. É verdade que nós somos os privilegiados. Temos uma luz, um conhecimento que nos deve, como igreja, ter um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Temos o privilégio de podermos partilhar. Nós não somos mais perfeitos que os outros. É isso que eu quero aqui dizer. Nós, adventistas, não somos mais perfeitos. Não significa que temos menos pecado que os outros. Não é nada disso. Nada. Mas a mensagem bíblica que os adventistas têm é uma mensagem diferente. É uma mensagem baseada na palavra de Deus. E Deus fundou, ou fez surgir este movimento adventista com o objetivo de preservar a palavra de Deus e proclamar a mensagem da sua vida. Nós não devemos ter vergonha. Se eu envergonhar Deus, Deus terá vergonha de mim. Por isso que Deus nos ajuda a motivar, a proclamar estas mensagens. A conjunção das 3 mensagens será o apelo final de Deus a este mundo para que se prepare para encontrar com Jesus. Amós 4.8, creio que é Amós 4.8, diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ele está-te a dizer a ti. Ele está-te a dizer a ti. Está-te a dizer: Samuel, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Meus queridos amigos, uma coisa é certa: Deus vem
Quer tu estejas preparado, quer tu não estejas preparado. Deus vem. E toda a mensagem que Deus nos dá na Bíblia é para nos prepararmos. Não podemos deixar para amanhã. Ele vai vir. Ele quer vir e levar-te. Mas se nós não estivermos preparados, Ele vai vir e nós vamos ficar. Então eu tenho que pensar. Reparem, eu vejo as dificuldades que muitos que vêm são estrangeiros. Reparem, os que estão aqui estrangeiros. A dificuldade para ter documentos, a dificuldade para ter a nacionalidade, a dificuldade para ter tantas e tantas coisas. No céu não vai haver estrangeiros. Seremos um só povo. Não vai haver fronteiras. Não vai haver Aima, não é? Não vai haver Aima. Antigamente Cef. Não vai haver nada dessas coisas. Não vai haver separação, meu irmão Leixo. Não vai estar afastado aqui da sua netinha e dos seus filhos também. Vamos estar juntos. É isto que nós devemos almejar. Não estou a dizer que nós devemos trabalhar nesta terra, temos as melhores condições, não é nada disso. Mas apesar dessas coisas, as nossas lutas, para termos uma vida melhor aqui, nós não devemos esquecer de nos prepararmos para o encontro fantástico. Eu não sei quando Jesus vai vir, mas na agenda de Deus, Deus está lá. Só que este tempo de intermédio, nós devemos nos preparar. Este é o futuro empolgante para o qual estamos a ser capacitados e equipados para terminar a grande obra de Deus ao proclamarmos estas mensagens poderosas. Só se confiarmos totalmente em Jesus e no poder do Espírito Santo é que seremos capazes de realizar alguma coisa. Deus está a preparar cada um de nós para algo fora do comum que vai acontecer em breve. O derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. E nós vemos a experiência em Atos 2. Eu imagino a experiência que queremos ter como igreja no futuro. E quando recebemos este dom especial, Deus vai operar através de nós de um modo poderoso para alcançar o mundo inteiro com a sua mensagem nos últimos dias e então vir ao fim. Eu desejo que a igreja possa receber este dom maravilhoso da chuva serôdia. Eu só imagino o alcance e os milagres maravilhosos que vai acontecer quando a igreja estiver cheia da plenitude do Espírito Santo. Jesus voltará em breve. Eu já ouço, reparem, a gente pensa que alguns dizem que estamos à espera de Jesus há 2000 e tal anos. Não estamos. Eu não estou à espera de Jesus há 2000 e tal anos. Eu sou velho, mas não sinto tão velho. Nós esperamos por Jesus uma vida. Eu espero Jesus há 41 anos. O irmão Narciso há 42 anos. Nós esperamos um pouco mais. Nós só vamos esperar Jesus uma vida. Porque é uma vida que nós vamos viver aqui nesta terra. Eu não vivo mais além que isso. Então, afinal, Jesus não estamos à espera de Jesus assim há muito tempo. O meu filho só está à espera há 2 anos. Por isso não há muito tempo. A minha filha há 9, por isso não estão à espera há muito tempo. Nós às vezes é que esperamos há algum tempo, não é? Por isso, enquanto esperamos, nós precisamos nos apoiar na graça de Cristo. Precisamos nos agarrar também na sua justiça. Precisamos ser fiéis ao apelo missionário que Ele tem para nós. Voltemos a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, sim. Do versículo 10 até ao 12. Diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 até ao 12. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Já lemos este texto, mas relemos outra vez. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Haverá um último dia nesta terra. Haverá uma última noite nesta terra. Haverá o último tomar do pequeno almoço. Mas eu não deixo. No céu vai comer mais, não é? Haverá sempre algo que será a última ocasião. Será. Há bocado na música cantamos nuvens claras.
não nuvens escuras. Eu fiquei pensando naquilo. É verdade. No céu não vai haver nuvens escuras. Porque será tudo claro. A gente nunca pensa, às vezes cantamos, a gente nem pensa, nem reflete no que estamos a cantar. Mas é verdade que não haverá nuvens escuras. Não haverá céu nublado. Vai tudo ser claro, em paz e harmonia. O Senhor diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Significa que não vamos estar à espera. O Senhor virá quando nós menos esperamos. Mas não é por falta de aviso. As placas estão lá. Os sinais estão lá. Só não lê quem não quer. Só não vê quem não quer. O pior dia, eu já disse aqui várias vezes, o pior dia para Jesus voltar é o dia em que eu não estou preparado. Por isso, cada dia tem que estar preparado. Tem que ir para aqui atrás. Cada dia tem que estar preparado. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Imaginemos, não é? Que algum filho nosso ou filha diz: mãe, pai, eu vou-te visitar. Quando, filho? Ainda não sei ao certo a data, mas eu vou visitar. Nós, como pais, o que é que faríamos? Toca a arrumar a casa, o quartinho dos nossos filhos, pô-lo bem. Nós não sabemos. Então já sabes quando é que vens? Não sei. Estou aqui a resolver umas coisas. E ele vem mais cedo do que esperávamos. Qual é a nossa? Eu ficaria super contente. Vem mais cedo. Tenho a casa arrumada. Fantástico. Sabem, as visitas só aparecem na nossa casa quando nós temos a casa mais suja. Parece que escolhe um dia certo. Parece que sentiu o sexto sentido, não é? Por isso nós devemos ter a nossa casa sempre arrumada. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Como adventistas do sétimo dia, estamos a guardar fielmente o novo céu e uma nova terra? Estamos a defender firmemente a verdade bíblica do Senhor e a grande proclamação de Deus na mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14? A nossa fidelidade a Deus é conhecida por todos aqueles que entram em contato connosco, não é? Se a igreja aqui em Vila Real saísse daqui, será que as pessoas iam sentir a nossa falta? Se a igreja adventista em Portugal, nos vários lugares, saísse o sítio, será que as pessoas iam sentir falta da igreja adventista? Estamos nós convencidos de que Deus tem um plano especial para a sua igreja? Nós não afirmamos, e voltando a reafirmar, nós não afirmamos que somos mais especiais do que qualquer outras pessoas na Terra. Nós não somos. Todos nós somos iguais. Nós somos pecadores que necessitamos da graça do Senhor. Nós temos uma luz diferente. É o que nos difere. Temos uma luz diferente. Todos necessitamos da graça de Salvador, da misericórdia. Mas nós somos chamados por Deus para apresentar a sua mensagem para este tempo do fim, para nos mantermos firmes à sua verdade, ainda que caiam os céus. Ele nos chama hoje para sermos suas testemunhas fiéis no mundo secular, materialista e pós-moderno. Nós olhamos, a gente pensa, é difícil ser fiel hoje neste tempo. Olha Daniel. A gente pensa que Daniel viveu em tempos diferentes? Não. Tempos também pós-modernos em Babilónia. A faculdade de Babilónia, a Universidade de Babilónia também tinha coisas contrárias à palavra de Deus. José foi fiel no Egito. É difícil sermos fiéis a Deus neste tempo? Não. Mas para a minha fidelidade depende do meu relacionamento com Deus. Tanto José como Daniel tomaram uma firme decisão no seu coração de não se contaminar com as coisas de onde estivessem. Eu acredito, é verdade que de José não diz nada, mas eu acredito que naquele trajeto de José até o Egito ele tenha tomado uma decisão. Onde quer que eu for, eu vou ser fiel a Deus. E ele foi. E Daniel também foi. Nós também podemos ser. Um tempo secular, pós-moderno. Reparem, um ancião da igreja, eu falei isto na reunião, creio que falei isto na reunião de oração,
mas um ancião de uma das minhas igrejas partilhou um vídeo de uns desenhos animados, domingo às 7 da tarde. E o que estavam ali a apresentar era a ideologia de género, nos desenhos animados. Foi ali 1 minuto e tal em que apresentou a ideologia de género. E eu fico a pensar, o que é isto? O que é isto, meus queridos irmãos? E isto estamos a caminhar para o fim dos tempos, meus amigos. Estamos a caminhar para o fim dos tempos. Nós temos que proteger as avenidas da nossa alma. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. Nós vamos proteger. Mas um dia, em breve, veremos no céu, no Oriente, uma pequena nuvem escura, com cerca de metade do tamanho de um punho de um homem, e ela ficará cada vez maior, maior, maior. E naquela nuvem, nós encontraremos no trono a Jesus Cristo e os seus bilhões de milhares de anjos. Ali no centro estará sentado aquele a quem temos aguardado. Não um humilde cordeiro, quebrantado, não um sumo sacerdote, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Redentor. Vamos olhar para aquele dia e vamos dizer, como diz Isaías, eis o nosso Deus a quem guardamos. E nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e iremos para o lar, para estarmos com Ele para sempre. Meus queridos irmãos, esta esperança que ao longo dos séculos tem alimentado muitas pessoas, é esta esperança que nós devemos continuar a ter, independentemente dos desafios que temos a enfrentar hoje. Independentemente das dificuldades. O Senhor hoje nos convida a fazermos esse compromisso com o Senhor. A afirmarmos a nossa aliança com Deus. A renovarmos esse nosso companheirismo com Ele. Pesemos na balança este mundo e aquilo que deixamos preparado para cada um de nós. O que é que vale a pena viver? Reparem, eu vi uma vez um desenho que já é interessante, que resume a vida do ser humano. A imagem era um homem a correr, com o dinheiro a voar, o homem a correr atrás do dinheiro. Ainda jovem. O desenho abaixo era a mesma pessoa, mas um pouco mais adulta, com o mesmo pensamento, a correr atrás do dinheiro. E a última imagem era ele já com o dinheiro na mão, mas já velho, com os cabelos brancos. Gastamos tanto tempo, tantas energias por coisas que depois vão acabar por passar. Nós às vezes dedicamos tanto tempo, tanta energia, tanta dedicação para um período de vida. Se chegarmos aos 80 anos é muito bom. Não nos esquecemos de nos preparar para algo que é muito maior que a eternidade. Aí está todas as coisas. Os sinais, os avisos de Deus, eis que cedo venho. E acreditem, meus queridos irmãos, quando em Apocalipse 22 repetiu lá 3 vezes, eis que cedo venho, hoje, 2025, ainda está mais cedo. Esse texto já está a dizer, eu estou mesmo às portas. Deus prometeu conceder-nos o seu poder para finalizarmos a sua obra. Ele derramará a chuva serôdia sobre o seu povo para proclamar a mensagem dos 3 anos e terminar a sua obra como uma igreja unida. Um dos últimos sinais, sabem qual é? Mateus 24, 14. E a mensagem será levada a todo o mundo e então virá. Dediquemos a nossa vida, as nossas energias, os nossos talentos, recursos e tempo para terminarmos a obra de Deus, a fim de que possamos ganhar o maior número possível de pessoas, tudo pelo meio do poder do Espírito Santo. Amém. E assim irmos para o lar. Sabe, meus queridos irmãos, eu não sei qual é o vosso sentimento, mas cada vez mais eu estou farto de viver neste mundo. Temos pessoas que amamos a sofrer, temos pessoas que amamos a passar por desafios e parece que nunca mais termina, mas não permitem que estes desafios retirem essa esperança. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, meus queridos irmãos. Não percam o foco, não permitem que o vosso olhar desvie. Em Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Não olhem. Não olhemos para os defeitos do nosso irmão. Não é que o irmão Narciso tenha defeitos. Não olhemos para as falhas do meu irmão, do meu próximo. Todos nós somos defeituosos. Todos. Como Jesus dizia, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Devemos estar unidos, apoiando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros. Porque há momentos que eu vou estar em baixo, desanimado. Sim, o pastor também às vezes está em baixo, desanimado. Acontece com toda a gente. Devemos estar-nos a ajudar. Anda, anima, não vale a pena voltares para trás. Agora estamos quase no final da meta, não vale a pena descansar e desistir. Jesus vai voltar. Ele quer-te ter lá. Sabem que eu por acaso não tenho na minha carteira, mas normalmente na carteira do pai tem lá fotos. Normalmente não é a foto da esposa. Normalmente a foto da esposa é a foto de quem? Dos filhos. E às vezes gosta de mostrar orgulhosamente, olha aqui os meus filhos, não é? A carteira de Deus é uma carteira enorme, porque tem lá a foto de cada um de vocês. E Ele quer que aquela foto deixe de ser. Aquela foto é um tipo. Olhando para a escola sabatina, aquela foto é um tipo. Porque Ele quer se encontrar com a realidade. Ele quer se encontrar com cada um de nós. Mas enquanto aqui estivermos, que Deus nos dê a capacidade, a ousadia de falarmos de Jesus. Que a nossa vida possa ser transformada pela graça do Senhor. Porque muitas vezes a nossa vida transformada fala mais alto do que qualquer mensagem. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e Deus nos motive enquanto aguardamos a servirmos a Deus da melhor maneira. Deus nos abençoe. Para terminarmos, vamos entoar o número 239.
Bondoso Deus, bondoso Pai, que nós possamos ser a geração de esperança, Pai. A geração que partilha a esperança àqueles que não têm esperança. Possamos ser a geração, aquela geração que vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu, Pai. Mas, Pai, independentemente do tempo que resta, que nada nos retire esta certeza que Jesus vai voltar. Que nada nos retire a confiança e a esperança desta breve volta do nosso Deus e Salvador. Mas enquanto aqui estamos, enquanto o teu fogo da vida ainda está em nós, nós possamos nos preparar para esse encontro. Nós possamos partilhar a mensagem da breve volta de Jesus àqueles que não te conhecem. Nós possamos realmente ser portadores desta luz. Ajuda-nos, Senhor, diariamente a andarmos na luz. Andarmos na luz da Tua Palavra. Andarmos na luz de acordo com a Bíblia, Senhor. Que nada nos faça separar da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por Tu nos chamaste as trevas para a Tua maravilhosa luz, Pai. Que em nenhum momento nós retrocedemos, Pai. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Fortalece a Tua Igreja. Fortalece cada um de nós. E abençoa-nos este dia de sábado maravilhoso. E que esta semana que iremos viver possa reforçar a nossa fé na breve volta de Jesus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.